Como é que vocês estão vendo a decisão de juros? Porque desde que a gente teve realmente a decisão do Banco Central aumentar a taxa básica de juros, a Selic, nós tivemos pouquíssimos dias da taxa longa de juros ela cair, né? Ou seja, a percepção de risco no Brasil ainda continua muito alta, né? E parece que só piorou, parece que só abriu essa conta, né? Como é que vocês estão vendo essa dinâmica entre a Selic, né? Ou seja, a nossa juros de curto prazo, e realmente a percepção de risco no Brasil? Porque, sem fazer conta, até a gente estava falando ontem aqui com alguns analistas também, alguns CDBs aí, renda fixa, já pagando 10, 11, 12%, né? Ou seja, será que realmente esse é o cenário? A gente vai ter juros de novo a 10, 11, 12%, talvez não esse ano, mas próximos meses, enfim. Como é que vocês estão trabalhando com esses cenários aí de juros e juros curtos e juros longos, né? Olha, o risco Brasil tem aumentado mesmo, né? A percepção de risco pelos investidores internacionais tem sido crescente. Infelizmente, o Brasil não tem dado boas notícias para que a gente tenha uma percepção diferente, seja pelo ruído político, seja pelo nosso crescimento hoje, e principalmente seja pelo momento seríssimo que nós estamos passando da pandemia. Então está muito difícil a gente mandar uma boa notícia para reverter essa piora do nosso risco Brasil, que tem aumentado aí de uma maneira mais significativa nas últimas semanas. Por outro lado, internacionalmente também, o cenário que virou o ano muito positivo para mercados emergentes, agora ainda está positivo, mas ainda começa a ter algumas nuvens no horizonte. O dólar internacionalmente não está tão fraco quanto se imaginava, o juro 10 anos internacionais está muito maior do que se imaginava, e esse cenário é um pouquinho menos ótimo, um pouquinho menos interessante para mercados emergentes. Então, eu acho que o Brasil se encaixa nesse mundo. Trazendo aí a discussão que você colocou para juros, a parte longa da curva, ela responde muito mais para o risco Brasil, como você muito bem colocou, para a versão da risco internacional, do que efetivamente para movimentos da Selic no curtíssimo prazo, e que momento hoje a gente está vivendo economicamente falando. A gente, do ponto de vista de Selic, a gente imagina que a gente deve fechar o ano em torno de 5,5%, então a gente vai ter aumentos sucessivos aí para levar os juros para perto entre 5 e 6, então 5,5% é o meio termo. É um juro ainda abaixo do juro neutro do Brasil, então é um juro ainda que incentiva o crescimento econômico, porque efetivamente a gente ainda não tem um crescimento pleno no Brasil. O desemprego ainda está muito alto, o consumo está muito baixo, não só pela pandemia, mas pela toda a situação que o Brasil viveu antes da pandemia também, tá? Então a gente acredita que o juro vai subir, mas não vai chegar para patamares de juros neutros, que na nossa opinião estaria entre 6 e 7 no Brasil. Então, também a pergunta se a gente vai voltar para dígitos duplos no Brasil, acima de 10, 11%, eu acredito, do ponto de vista de Selic, não. Acho que isso não é possível, mas não é provável, é só um risco como outros que a gente administra. Mas não é o mais provável que a gente vê. Agora, a gente ter a curva longa bastante pressionada no momento que a gente está vivendo hoje, e além do mais, de todas as dúvidas fiscais que a gente tem, é possível que a gente tenha, sim, essa opção, principalmente dependendo do risco do ativo que você está colocando.